Olá, primeiros anos, então a gente vai ver agora a função exponencial, tá? Os pré-requisitos para essa função, que essa função ela é bem exigente, ela exige que a gente saiba bastante coisa. Então essa primeira matéria vai ser só sobre uma revisão de tudo que ela precisa que a gente saiba, e daí depois a gente vai aplicar ela na nossa próxima aula, no dia a dia mesmo, usar ela como função, aplicar os valores, encontrar o gráfico, como a gente já faz com as outras funções, tá? Lembrando que a função exponencial, ela é a função de proliferação de vírus e bactérias, é como elas proliferam, tá? Então, ela é uma proliferação bem rápida, até, por exemplo, do crescimento unicelular, o feto, por exemplo, né? Que é uma célula, se divide em duas, e aquelas duas não se dividem em duas e cada um. Então, dependendo de quantos segundos, a gente consegue até calcular, por exemplo, quantas células vai ter o feto para saber aproximadamente o tamanho dele em cada fase da gravidez. É claro que depois que o feto já fica um pouco grande, já nem tem como calcular a quantidade de células, porque é um número muito exorbitante, né? Então, vamos lá. Uma potência com expoente natural diferente de zero. Eu fiz algumas aqui e deixei umas para nós fazer. 4 ao quadrado é 4 vezes 4. Eu repito 4 duas vezes, 16. 5 na terceira é 5 vezes 5, 25, vezes 5, 125. Um meio na 3 é os de cima por de cima e de baixo por de baixo, tá? Eu copiei um meio 3 vezes. 1 vezes 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. É um oitavo. 2,4 ao quadrado é 2,4 vezes 2,4. Eu fiz a continha aqui. 4 vezes 4, 16, vai 1. 4 vezes 2, 8. Com 1, 9. Aqui não vai ninguém. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 2, 4. Aí abaixo aqui dá 17, coloca 1. E aí lembrando que aqui tem uma casinha depois da vírgula, que tem outra, então são duas de trás pra frente. A gente conta duas casinhas e coloca vírgula. 5,76. 1,3 ao quadrado, desculpa, 1/3 ao quadrado é 1/3, é 2 vezes 1/3. 1 vezes 1, 1, 3 vezes 3, 9. É 1/9, tá? Então, só uma lembradinha que a potência ela pode estar em número que a gente diz normal, né? Mas ela pode também estar com, como é que eu posso dizer? Com frações e com números com vírgula também, tá? Vou colocar um pouquinho mais pra cá pra não pegar tanta sombra. Então, as propriedades propriedades com expoente natural. Então, a gente tem essa propriedade aqui, ó, que quando a gente tem uma multiplicação, que a gente tem a mesma base, que essa parte de baixo é base, eu posso manter a base e somar os expoentes. Então, se eu tenho essa aqui, ó, 5 na 2 vezes 5 na 3. Eu mantenho o 5 e somo. 2 mais 3, 5. Então, fica 5 na 5. Mesmo caso aqui, ó. 2 na 5 vezes 2 na 3. Eu mantenho 2 e somo. 5 mais 3. Fica 2 na 8. Pra mim, agora, não preciso saber quanto é esses números, tá? É só pra gente saber como fazer. E daí, daqui pra frente, se precisar resolver, depois a gente resolve. Mas a gente já tem como saber como fazer. Esse outro aqui é uma divisão, ó. Aqui eu tinha uma multiplicação, que eu somo os expoentes, e na divisão eu diminuo os expoentes, ó. Então, ela tem a mesma base, fica só um 5. 3 menos 2. 3 menos 2 é 1. 5 na 1 ou só 5, tá? Quando não tem expoente, é 1. Esse outro aqui, ó. Mesma base, opa, aqui é uma divisão também, tá? Eu vou diminuir os expoentes. 5 menos 3, quando não tem nada é 1, então eu tenho que botar um umzinho aqui na minha conta. 5 menos 3 é 2, menos 1 é 1. Então, é 2 na 1 ou só 2, tá? A próxima potência. Se eu tiver duas potências, ó, uma dentro do parênteses e outra fora, eu multiplico elas. Então, ó, eu vou multiplicar essas duas aqui, ó, vai ficar 2, o 2 nunca muda, 3 vezes 2. 2, 3 vezes 2, 6, tá? E aqui, 3, 2 vezes 2, ó, os dois são 2. 3 dá 4. Essa aqui, ó,
se eu tenho diferentes, tá vendo, ó, aqui era A e A, significa que eles são iguais, ó, tá vendo que a gente usa base igual. Aqui elas são diferentes e elas estão elevadas, então é a mesma coisa que eu tenho um elevado fora, ó. Então, se eu tiver assim, é a mesma coisa que eu ter assim, ó. Então, isso aqui é a mesma coisa que isso aqui é a mesma coisa que isso. Ora, eu vou precisar fazer alguma dessas coisas, tá? Então, eu posso deixar os dois aqui e tirar o 3 e colocar lá fora, ó. Da mesma maneira que eu posso deixar os dois aqui e esse 2 colocar aqui pra fora. Lembra que o que tem que ser igual agora aqui, ó, é os expoentes, pra ele poder ficar igual lá fora. Esses dois são 3, ficou? Esses dois são 2, ficou. Quando eles forem diferentes, eu não consigo, porque que número eu vou colocar aqui? O desse ou desse? Então, não dá pra fazer essa regra. Só quando eles forem iguais, tá? E servem para divisão também, ó. Eu mantenho a divisão, ó, o símbolo da divisão. E esses dois são iguais, ele vai lá para fora, ó. Eu mantenho o símbolo da divisão e esses 3 são iguais, vão lá para fora. Eu poderia fazer o contrário também, tá? Se a prof quisesse fazer um número, por exemplo, assim, 2 por 3 na 5. Isso vai ser a mesma coisa que eu der o 5 para as duas partes. 2 na 5 dividida por 3 na 5. Então, vale eu ter assim e chegar assim, e vale eu ter assim e chegar assim, tá? Isso tudo é válido. Beleza. Agora, a parte mais importante é expoente, potência com expoente inteiro. Aqui a gente vai trabalhar bastante com negativo, tá? Vou até colocar aqui negativo. Porque com positivo a gente trabalhou lá no começo. Mas agora aqui é com negativo, tá? Uma coisa bem importante, vai cair bastante nas avaliações. Vamos lá. 4 na menos 3. Esse menos, ele inverte, tá? Quando o número não tem nada embaixo, é a mesma coisa que ele ter 1. E esse menos vai inverter. Ele vai fazer ficar assim, ó, 1 em cima, o 4 embaixo. E aí, eu tiro o menos, aliás, e deixo só o 3. Então, esse menos só serviu para trocar de lugar, tá vendo? E o resto, ele continua igual. Então, ó, esse 4 com 3 veio pra cá, esse 1 veio pra cá, o menos só inverteu e agora eu vou resolver. 4 vezes 4, 16, 16 vezes 4 é 64. Tá? Então, é 1,64. Ó, esse menos só serviu pra inverter. Então, o 2 vai pra cima, o 1 vai pra baixo. Ah, uma coisa sobre isso, ó, é que esse menos 3, ou esse 3, né, depois que eu troco, tá pra todo mundo. Tá? Ele tá por de cima e por de baixo. É que a gente não convém, às vezes, colocar no 1, porque fica 1 vezes 1 vezes 1, que é 1, tá? Então, a gente, meio que da matemática, não coloca, não quer dizer que não tem, quer dizer que a gente já sabe que não vai mudar. Mas é bom colocar pra vocês não confundirem. E esse 2 vem pra cá e vem pra cá. Então, vamos lá. 2 na 2, 4. 1 vezes 1, 1. 4 dividido por 1, 4. Então, eu tinha uma fração com um número negativo elevado, ó, e eu dei uma resposta igual a 4. Ó, quando não tem nada, 1, esse menos inverte. 1 elevado a 4. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, 1. 3 na 4. 3 vezes 3, 9, 27, 81. 2 a menos 4, inverte. O 4 elevado a 1 elevado a 4 vai dar 1. O 2 vai ser 2 vezes 2, 4. O 8, 16. Aqui. Aqui eu já tô resolvendo, porque essa é bem importante pra gente. É assim que vocês vão ter que resolver, tá? O menos inverteu. E eu dou essa potência pra todo mundo. Aqui tu vai ver que vai fazer diferença, ó. Quando para de ter 1, ele já faz a diferença, ó. 3 na 3. 3 vezes 3, 9, 27. 2 na 3. 2 vezes 2, 4. 2, 8. Fica assim. O menos inverte. E o 2 pra todo mundo. 10 ao quadrado. 10 vezes 10, 100. 3 ao quadrado. 3 vezes 3, 9. Ó, inverteu quando não tem nada, 1, 1, 5, 2 para todo mundo. 1 vezes 1, 1, 5 vezes 5, 25. O menos inverteu e o 2 para todo mundo. 3 ao quadrado, 9, 5 ao quadrado, 25. E esse último aqui, quando não tem nada, inverte. O 2 para cá, o 2 para lá. 1 ao quadrado, 1.
8 ao quadrado, 8 vezes 8, 64. É assim que a gente resolve, tá? Fazendo a inversão quando necessário. Isso. Agora, a gente vai fazer essa com expoente racional, tá? Ela é bem chatinha, mas a gente tem que prestar atenção, ó. Se eu tenho um expoente que é uma divisãozinha, ó, esse que tá em cima vem pra dentro da raiz e o que tá pra fora é a própria raiz, tá bom? Então, vamos pegar essa regrinha, ó, 5, esse 5 não muda, igual o A não muda, ó. Aí, vai ter uma raiz. O que tá em cima vai lá junto com o número, ó, quem tá em cima é o 2, então 2 vem junto com o número. O que tá embaixo vai na frente da raiz, vai na frente da raiz. Raiz terceira de 2 elevado a... de 5 elevado a 2. Aqui eu posso resolver esse 5 ao quadrado, que é 25. Mas não existe no número inteiro raiz terceira de 25. Eu vou deixar assim, tá? Ele existe no número fracionário, mas pra nós não importa. Não precisa. Então, vamos deixar assim. Vamos fazer do mesmo jeito essa daqui, ó. Vai ficar uma raiz, porque é uma fração, o 9. Quem tá em cima fica aqui juntinho, quem tá embaixo vai pra raiz. 9 na 1 é a mesma coisa que 9. Então, quanto que é a raiz quadrada de 9? 3 vezes 3, 9. Então, a raiz quadrada de 9 é 3. Essa tem resultado inteiro, então eu faço. Essa aqui pode deixar assim. Olha essa daqui, ó, elevada a 0,5, prof. A gente tem que saber que o 0,5 é a mesma coisa que 1,5. R$1 para 2 pessoas, cada uma vai ficar com 50 centavos, tá? Então, é assim, do mesmo jeitinho que a gente resolve, ó. A gente diz que esse é 1,5, a gente faz a raiz, o que tá em cima vem com o número, o que tá embaixo vem aqui. Raiz quadrada de 7, essa também não tem resposta inteira, então a gente vai deixar assim, tá? Eu queria que tu tomasse bastante atenção nesse daqui, ó. 0,25, ó, e é negativo, então tem coisa arada para fazer. Se eu pegar R$1 e der para 4 pessoas, eu vou dar 25 centavos para cada um, certo? Então, 0,25 é a mesma coisa que 1/4. Então, vai ficar assim, ó, 81 na menos 1/4, tá? Porque daí, eu consigo transformar numa raiz quadrada. Fala, nossa, prof, pra que tu vai transformar numa raiz quadrada? Não ajuda muito. Às vezes, não. Às vezes, dá uma resposta certa. Agora, com uma fração, com um número com vírgula, não tem o que fazer, sabe? Esse 1 juntinho, com o sinal de menos, tá? E o 4 pra cá. O sinal de menos eu vou botar junto com o 1, porque ele não pode ficar junto com o 4, que não resiste uma raiz aqui negativa aqui, tá? Então, eu vou deixar ele junto com o 1 aqui. Então, vamos lá. Ó, isso daqui, ó, é o expoente negativo, tá vendo? Significa que eu tenho que inverter. Como não tem nada embaixo do 81, é 1. Então, olha como é que vai ficar. Raiz quarta. Esse 1 vai pra cima e esse 81 vai pra baixo. E 1 vai pra todo mundo. Só que o número elevado a 1 é a mesma coisa, né? Então, fica assim, ó. Essa raiz grande eu vou separar e dar pra todo mundo, ó. Em vez de eu ter uma raiz com os dois dentro, eu vou fazer uma raiz quarta separada pro 1 elevado a 1, e uma raiz quarta separada pro 81, tá? Eu só separei minhas raízes, isso aqui é igual a isso daqui, que é mais fácil de resolver. Ó, raiz quarta de 1, 1 vezes 1 é 1, vezes 1 é 1, vezes 1 é 1. Então, raiz quarta de 1, um número que eu multiplico por ele mesmo 4 vezes que dá 1. Esse número é 1. Não tem resposta. O número que eu multiplico 4 vezes que deu 81, olha pra mim. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. Quer ver? Aqui, ó, eu fiz essa conta. 3 na 4 é igual a 81. Na 4, tá vendo, ó? Na 4. Então, raiz quarta de 81 é igual a 3. Então, a resposta, isso aqui é 1/3. Aparentemente era estranho, continua estranho, mas agora foi só uma fração, né? Então, a resposta dela é 1/3. Eu preciso que vocês estudem, façam exercício que eu vou mandar na semana que vem, tá? Um abração!